Bem, pessoal, no vídeo de hoje, né, nós vamos ver a situação aí do Lula, né? Lula não descarta a recondução de Augusto Aras à PGR. Será que realmente o Lula vai indicar o Augusto Aras? E a notícia do dia é essa. O Mauro Cid disse que a Michelle era difícil, não gostava dele e que era obrigado a pagar as contas pessoais da ex-primeira-dama, tá? Aqui a gente já tem mais ou menos uma noção se o Cid vai delatar ou não o Bolsonaro, tá? Isso vem num momento extremamente importante e com certeza vai mudar a vida do Cid e do Bolsonaro. A gente vai ver se realmente isso vai ser decisivo, até porque o Cid faz revelações, o Aras também parte aqui para cima, né? Trai o Bolsonaro, consequentemente, e dá fortes argumentos. Eu vou mostrar para vocês quais foram os argumentos. Outra situação é essa daqui, ó. O Marcos Duval, após Bolsonaro, Marcos Duval vai depor de novo a Polícia Federal sobre a trama golpista aí. Tá? O Marcos Duval se complicando. Aqui também é um outro fator extremamente decisivo, tá? Aonde a coisa pode ficar complicada, em especial para o Marco Duval e também, consequentemente, para o Bolsonaro. Aí o Marco Duval é que vai falar lá, né, extremamente importante aí o depoimento dele, o que ele vai também, dependendo de como for apresentar lá, talvez de prova, não sei, né, a gente vai falar mais sobre isso, né. Muitíssimo obrigado por você estar aqui. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal voltado a direito e política, matérias importantes demais. Aqui é um canal progressista, a gente fala aqui sobre, né, várias matérias sobre política de modo geral e direito em relação à justiça, só para deixar claro aqui, tá? Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Gente, a situação é a seguinte, ó. Vamos falar sobre a situação aqui do Aras, tá? A gente vai primeiro falar sobre a situação do Aras. Desde já eu já peço para você já deixar um like aí, porque isso ajuda demais, tá? Lula não descarta aí a recondução do Augusto Aras à PGR. Vou conversar com ele aí, o Lula mencionando aí sobre a situação, né? Sobre a situação do Augusto Aras e falou que disse que ia conversar com ele. Por quê? Todo mundo sabe, eu vou falar aqui sobre a situação do Aras, tá? Eu vou falar sobre a situação. O presidente afirmou que procurará aí o Augusto. Não é o Aras que vai procurar o Lula. É o Lula que vai procurar o Augusto Aras. Olha a coisa aí se complicando, tá? O Lula vai aí procurar o Aras. O Lula afirmou aí, e outras pessoas também. Sentiu o que as pessoas pensam. Matéria do Brasil 247, tá? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirmou nessa quinta-feira, dia 13, que fará suas escolhas para o próximo Procurador-Geral da República e para mais um ministro do Supremo Tribunal Federal, de acordo com os interesses da sociedade brasileira. Aqui, o Lula já está deixando claro o seguinte: não vou especificamente agir da maneira como a imprensa quer ou como uma outra pessoa quer. Essa que é a realidade. O Lula já deixou claro isso daqui, tá? De uma maneira bem nítida, não vou agir de acordo com o que o pessoal quer. O Lula já teve algumas experiências, mas vamos lá. Durante a entrevista na Record, ele não descartou a possibilidade de apoiar a recondução de Augusto Aras ao comando da PGR. Durante uma entrevista à rede Record, Lula foi questionado se assumiria o compromisso de indicar uma mulher para substituir a ministra Rosa Weber, acho que essa é a pronúncia, tá? Que se aposentará compulsoriamente em outubro. Ele respondeu, Lula falando, não é um compromisso antecipado. Pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser um negro, pode ser, né, qualquer pessoa. Vai depender. Eu já aprendi muito, eu já indiquei muita gente. Eu quero, com muito cuidado, indicar uma pessoa para que o Brasil possa ganhar. Eu quero indicar uma pessoa para a Suprema Corte, uma pessoa... Desculpa, eu praticamente aqui não estou conseguindo enxergar, vou ter que aumentar aqui. Eu quero indicar uma pessoa para a Suprema Corte que possa ganhar mais uma pessoa séria, né? Ou pelo menos para que o STF ganhe mais uma pessoa séria, que cumpra a Constituição em definitivo e não invente. Essa que é a realidade. O presidente revelou que nunca conversou, né, pessoalmente com Aras, mas não descartou a possibilidade de indicá-lo para um terceiro mandato. Ele pretende dialogar com Aras, né? Enfim, em resumo, pessoal, aqui é o seguinte, tá?
o Lula, nós sabemos as barbaridades que o Aras fez aí, junto com o Bolsonaro, até porque o Bolsonaro, de modo geral, o Bolsonaro ele não agiu sozinho, essa que é a realidade, tá? Causou vários transtornos e, de certo modo, com o Aras. O Aras pegou, apoiando, consequentemente, todas as barbaridades do Bolsonaro. O Aras pegou e fez postagem nas redes sociais dizendo que talvez outras pessoas não teriam a mesma disposição que ele. Bem, qual disposição? 700 mil pessoas passaram, né, dessa para melhor, né? E o Aras, consequentemente, foi uma das pessoas responsáveis por isso. Ninguém vai esquecer isso. Na minha visão, a única preocupação que o Augusto Aras tem é a seguinte: é só, de certo modo, ele perder, consequentemente, foro, né, que deve ter um foro privilegiado, salvo engano. Essa é a maior preocupação dele, porque depois que ele perder o foro, ele vai estar, consequentemente, né, indo várias vezes à Polícia Federal. E aí, né, a possibilidade de ser grampeado não vai ser, né, não vai ser descartada. E falando em grampo, e falando numa situação extremamente complicada, é essa daqui, ó, tá? Então, gente, em resumo, né, que eu mencionei aí pra vocês sobre a situação do Aras, é essa daí. Na minha visão, ele não está preocupado com o povo, nem com o Brasil, ele está preocupado com ele mesmo, tá? Então essa que é a realidade. Outra situação aqui também, após Bolsonaro, Marcos Duval vai depor lá de novo na Polícia Federal sobre a trama golpista, tá? E o Marco Duval, se ele já está apavorado com a situação, com um monte de problema, agora ele vai ficar mais apavorado ainda. Diz que já está apavorado, e o Marco Duval disse que está afastado, tá? Essa que é a realidade. Matéria do UOL aqui mencionou, ele está afastado. Bem, é o seguinte, se ele tá com um problema de saúde, a coisa vai ficar pior para ele. O senador Marco Duval, do Podemos, hoje licenciado, vai prestar um novo depoimento à Polícia Federal em Brasília sobre o suposto plano golpista em que ele revelou. A expectativa é que o depoimento ocorra na semana que vem. Aí tá aqui perguntando aqui o que aconteceu. O que aconteceu foi que, né? O que aconteceu foi o seguinte. Como é que eu posso mencionar pra você? O que aconteceu foi que o Marco Duval, junto com o Daniel Silveira e o Bolsonaro, supostamente, estavam com o plano de gravar o ministro Alexandre de Moraes, pegar ali alguma irregularidade na visão deles, expor para o Brasil, criar uma situação de transtorno, constrangimento, e aí, a partir daí, né, gerando ali aquela bagaceira, como diz o pessoal lá, ele iria, consequentemente, fragilizar toda a estabilidade que o ministro Alexandre tem, conduzi-lo à cadeia, essa que é a realidade, e a partir daí causar um caos no país. Foi até redundante, né, mas seria mais algo do tipo. Seria isso, esse era o plano, só que não deu certo. O Bolsonaro, né, para a infelicidade aqui do Marco Duval, perdeu a eleição. Olha que pena, né, o Marco Duval e Companhia Limitada, olha que pena. O Bolsonaro perdeu, olha que chororô. O Bolsonaro perdeu a eleição e aí você ficou desesperado, aos prantos, e resolveu falar toda aquela situação. E agora a casa caiu, tá? E não vai adiantar dizer que tá afastado e coisa e tal, porque a Polícia Federal vai, aliás, né, ela já não tá nem mais batendo a porta, ela tá te convocando a ir lá. É um papel ridículo a pessoa, um político que tem a obrigação de cuidar do povo, está envolvido numa maracutaia dessa, de querer, né, supostamente prender o ministro do Supremo Tribunal Federal, da cúpula máxima do Poder Judiciário, consequentemente anular as eleições brasileiras, que seria uma vergonha, só o segundo turno, porque a do primeiro é para anular só a eleição do segundo turno, porque a do primeiro ela foi legal, a do segundo não. Você vê que coisa mais ridícula, parece que o cara acha que no Brasil tem tolos. Acha não, pelo visto tem certeza. Então, gente, tá aqui, essa situação eu vou falar pra você, essa situação desse cara aí, olha, não tem condições, não tem condições. Agora, vai lá provavelmente na segunda-feira, vai depor, e eu vou falar pra você uma coisa aqui, provavelmente vai entrar em contradições lá, porque quando você tem uma narrativa, uma história, que você fala a verdade da qual você vivenciou, tipo, se eu te perguntar um fato extremamente relevante na sua vida, de
de 20 anos atrás, né? Tem gente que assiste aqui mais ou menos essa média, de 20, 25 anos você vai lembrar. Agora, quando o cara conta uma mentira há 25 anos lá atrás e ele vai... Alguém pergunta sobre aquele caso lá de 25 anos, né, da mentira, ele não vai lembrar. E no caso do Marco Duval, na teoria, ele vai ter sérios problemas lá na Polícia Federal na segunda-feira, que vai ser o próximo depoimento aqui, tá? Salvo engano. Então, ele vai lá, vai se contradizer, vai ter que explicar sobre a situação dos atos golpistas, tá? Dessa gravação. E você imagina, você que tá nesse exato momento, imagina lá o Marco Duval na Polícia Federal, o delegado questionando, o pessoal perguntando, e sobre a questão, conversou com o ministro Alexandre, que horas, que dia, foi à tarde, foi de manhã, aí começa, aí passa tipo 30 minutos, 40 minutos, aí depois volta de novo, mas que horas mesmo que você conversou com o ministro? Foi no período da tarde, foi da manhã, foi à noite, foi à noitezinha, e aí o cara vai começar a se complicar, que vai ser provavelmente, na minha visão, é claro, a situação aqui do Marco Duval, que tá se complicando, tá? E diz que, como diz o pessoal, diz que tá licenciado. Esse negócio gente, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Não tem condições. Esse negócio de SWAT... Gente, olha, eu vou dizer pra você, assim, eu fico extremamente chateado, porque esses políticos têm como mudar a história do Brasil pra melhor. Fica com história de carochinha, sabe? De SWAT, de comparação dele do Flávio Dino. Coisa mais ridícula. Os políticos podem mudar a história do Brasil, mas não querem. Querem viver nessa situação. Querem ficar aqui, ó, no poder eternamente. E assim, querem ficar no poder, no caso do Bolsonaro, Marco Duval, para poder atormentar a população brasileira. Guarde bem essa palavra que eu estou dizendo para você nesse exato momento. Para poder atormentar. Não pense que quer ficar no poder pra poder melhorar a vida do povo. Gente, ó, quando a gente vê uma situação desse tipo aqui assim, a gente acaba perdendo, né, a gente fica de uma maneira ensandecida. Se não levar mal não, é porque realmente não tem condições. Outra situação também é essa daqui, ó, tá? Essa daqui é da Michelle, isso aqui é outra. Pessoal, é assim, cara, eu não sei se você já deu like aí, mas ficar vendo essa situação desses caras aqui, isso aqui é da pior qualidade. Gente do céu. Desculpa, pessoal, mas é da pior qualidade. Ver essa situação desse povo aqui é difícil. Olha a outra aqui, ó. A situação. Mauro Cid disse que Michelle era difícil, né? E não gostava dele. E ele era obrigado a pagar contas pessoais da ex-primeira-dama. Aqui é uma outra situação que, assim, como é que eu posso mencionar pra você? Que você já tem mais ou menos um desenrolar. Mais cedo ou mais tarde o Mauro Cid vai entregar. Ele já começou a soltar um pouco da história, tá? Dizendo, ó, aqui praticamente já começou, né? Você paga, no caso aqui, ó, presta atenção. Mauro Cid disse que a Michelle era difícil, não gostava dele, que ele era obrigado a pagar as contas pessoais da ex-primeira-dama, tá? Então tá aqui o Mauro Cid revelando e contando aqui tudo. Cid contou que tinha ordens para pagar as contas da Michelle, tinha ordens de Bolsonaro para poder pagar as contas da Michelle, mas que o ex-mandatário não gostava que ele pagava as contas ou faturas aí de familiares da Michelle. Então, se você quiser saber, né, para onde estava indo o dinheiro público no tempo do Bolsonaro, que não tinha dinheiro no Brasil, que ele dizia que estava quebrado, estava aqui, ó. Tá? Segundo essa fala aqui, o dinheiro era para pagar as contas da Michelle Bolsonaro e conta de familiar dela. Agora é preciso saber se esse dinheiro era do salário específico do Bolsonaro ou se era dinheiro do Brasil. Porque durante muito tempo o Bolsonaro tirou até dinheiro de tratamento contra o câncer para poder dar pro Centrão e o povo passando por dificuldade. Mas vamos lá. Aqui a situação é a seguinte. O Tenente Coronel Cid, nessa última terça-feira, dia 11, optou por ficar em silêncio lá na Comissão Parlamentar Investigativa na CPI, tá? E aqui, já pulando aqui um pouco, lembrando que a matéria do Brasil 247, depois vocês dão uma olhada lá no site. Segundo a coluna do jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópolis, ele revelou que Michelle era uma pessoa difícil no convívio, né? No dia a dia, e não tinha uma simpatia por ele. Dona Michelle, palavra do Cid,
Dona Michele era muito difícil e não gostava de mim, afirmou ele. E aí, ele fala que para não aumentar a briga lá entre Bolsonaro e a Michele, ele simplesmente pagava as contas lá e ponto, acabou. Gente, ó, em resumo, tá? Em resumo dessa situação aqui extremamente constrangedora, da qual o Brasil não precisava passar, tá? Mas infelizmente está passando, é o seguinte. Eu espero que isso mude. Eu espero que a população brasileira tenha consciência e não vote em pessoas como Bolsonaro, tá? Porque o que vemos aqui é o que provavelmente, na teoria, pegava o dinheiro do povo, da população de modo geral e, consequentemente, tá? Utilizava para pagar dinheiro lá. E utilizava, gente, desculpa, tive que dar um monte aqui. E utilizava o dinheiro do povo para poder pagar as despesas pessoais. A própria Constituição fala da qual não se deve misturar o interesse público com o interesse privado. E o Bolsonaro, Michele, Cid e dentre outros, né, parece que não levam isso daqui a sério. Essa que é a realidade, tá? A situação tá complicada e você quer saber uma coisa? Eu acredito que o Cid vai chegar uma hora que ele vai simplesmente soltar. Isso se ele já não tem nada gravado por aí, né? Porque mexer com essa família Bolsonaro é realmente muito complicado. Galera, é o seguinte, esse foi o vídeo de hoje aí. Agradeço a sua participação. E hoje eu acredito que a live ficou melhor, né? A live, o vídeo aí ficou melhor, porque houve aí algumas... Como é que eu posso mencionar para vocês? Houve aí algumas alterações, beleza? Obrigado pela presença, é um prazer enorme ter você por aqui. E se você é novo, tem outro vídeo aí, é só dar sequência aí. A gente se fala. Valeu, obrigado!